estamos começando, sabe? Faltam só mais alguns irmãos aí. Rapaz, vocês estão me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Ah, entendi como é que é o negócio aqui. Eu vou aprender a mexer com esse negócio aqui. Tô ficando velho mesmo. Paz a todos. Senhor. Tá faltando mais alguém aqui? Acho que pode passar, né? Okay. Então tá, então, irmã Andressa, se a irmã estiver pronta, pode começar, amém? Amém, a paz do Senhor, igreja. Saudade de todos. Bem-vinda, pastora Adriana e pastor Nonato. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Samuel 15, a partir do capítulo 16, que vai falar assim: Então Samuel disse a Saul: Basta, ouço o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: Embora seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder da tribo de Israel? Sim, o Senhor Então o Senhor enviou uma missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-lo. Por que você não obedeceu? Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então, os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então Samuel respondeu: O que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele também o rejeitará como rei. Eu estava estudando a palavra ontem e acabou caindo nessa aqui. E eu fiquei pensando quantas vezes, né, a gente imagina que está fazendo o correto. Deus fala para a gente fazer algo e a gente faz pela metade e imagina, não, eu fiz, né? Fez pela metade, mas eu fiz, né? Achando que vai agradar o Senhor dessa forma, né? E na verdade, não. A gente não agrada o Senhor, porque se é para fazer para o Senhor, tem que fazer 100%. Se é para fazer para o Senhor, se você se disponibiliza a fazer algo para o Senhor, tem que ser 100%, ou não faça, tá? Porque o Senhor, ele não quer nada pela metade. Porque se for para ele te dar algo, ele vai te dar algo 100%, ele vai te dar algo por completo, entendeu? Então, Saul aqui, ele pagou o preço por ter sido desobediente. Então, que nós possamos colocar essa palavra, né? Essa palavra nos nossos corações e pedir ao Senhor o espírito de obediência, né? Pedir ao Senhor que nos dê capacidade de estar obedecendo às ordens dele, do que for para fazer para ele, a gente fazer 100%. 100% para o Senhor, porque a obediência ao Senhor ela é contada demais, irmãos. Ela é muito contada. Então, que nós possamos ter esse sentimento de obediência, possamos pedir, clamar ao Senhor por esse sentimento, que muitas vezes
não basta nós sermos hipócritas e dizer é muito fácil. Não, muitas vezes vai ter coisas que vão ser difíceis de estar obedecendo, difícil de estar fazendo, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, e se Ele mandou fazermos isso ou aquilo, Ele sabe que nós temos capacidade, e Ele sabe que nós damos conta, entendeu? Então, não ignore um pedido do Senhor, seja obediente, peça ao Senhor essa noite obediência, clame a Ele esse espírito de obediência, e peça a Ele para que repreenda todo o espírito de rebeldia dos nossos corações, amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar com os irmãos essa noite. E eu quero começar a dar as oportunidades vão ser bem pequenas, irmãos, porque a nossa prioridade hoje é receber do Senhor, da parte da pastora e do pastor, amém? Mas eu queria estar dando uma oportunidade para a irmã Daiane estar louvando o hino para nós. Logo após, eu gostaria de estar pedindo para o irmão Marcos para estar dando uma palavra para a gente, para o pastor Marcos, para estar dando uma pequena palavra para a gente, né? E já passando para a palavra, se assim for, passa para o pastor. Eu passo para o pastor, assim que passar do pastor Marcos passa para o pastor Maico para estar orando os pregadores da noite. Tá ok? Peraí, irmã, só um pouquinho. Essa irmã não achar ruim, desculpa aí, perdão. Nós pedir só para nós fazer uma oração, só para dar abertura aí, amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na presença do Senhor. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, pela vida da irmã Andressa, que está na direção desse culto hoje. Meu Deus, também agradeço a vida dos pastores que estão no Brasil, abençoando as nossas vidas. Senhor, dou glória ao teu nome. E nós convidando o teu Espírito Santo, Senhor, para tomar parte desse culto, Pai, que nós não vamos fazer nada de nós mesmos, mas tudo que venha do Senhor. Meu Deus, venha derramar, Senhor, a unção do teu Espírito, venha falar conosco, venha falar com cada pessoa, com cada coração, da forma que o Senhor queira, Senhor. Meu Deus, nós convidamos o Espírito Santo em nossas lares, em nossas casas nesse momento. E todo impedimento das trevas vai cair por terra em nome de Jesus. Todo levante vai caindo por terra em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta pessoa que está ouvindo. Eu abençoo, meu Deus, essa pessoa que vai ouvir essa pregação, os louvores, tudo que for feito aqui, que seja para a honra e a glória do teu nome. Espírito Santo, nós pedimos, faça-se a tua presença em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado. Perdão a pressa, gente. É falta de costume de fazer online. Irmã Adriana, ou irmã Daiane, você está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Digno é o Senhor, né? De toda adoração, de todo louvor. Eu não vou prolongar, não. Vamos adorar o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, com
minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade, Deus. Aleluia, glórias a Deus. Pastor Marcos, o senhor está com oportunidade. Eu peço que o senhor esteja orando pela nossa nação, pelas nações, por favor, pelo momento que nós estamos passando, para que o Senhor venha estar nos dando a capacidade de entender essa situação da qual a gente está passando e sabedoria. Amém. Amém? Então, continuando com vocês. Quase 3 meses aí que a gente não tá junto, infelizmente agora estamos juntos, mas não pode ficar junto de novo. Mas Deus sabe todas as coisas, e eu quero dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui com a minha família. Metade dela está dormindo, a outra metade está aqui assistindo, e eu quero agradecer muito a Deus por ter nos levado e trazido com proteção. E eu sempre gosto de falar de família, não sei porquê, mas é algo que eu sempre tenho, quando tenho oportunidade, é algo que vem no meu coração. E eu queria deixar um versículo com vocês. Tá lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Eu queria falar de amor. Mas esse amor que eu vou explicar não é só um amor de pai para filho, mas vai englobar muita coisa. Amém? Gênesis 37, versículo 3. Para todos os irmãos aí, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, acho que todo mundo sabe. Gênesis 37, 3.
E Israel amava José mais do que a todos seus irmãos, todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. São somente 2 versículos, mas esses versículos, para mim, ele tem uma importância muito grande, porque é uma oportunidade que nós, pais, e não só como pais, mas como líderes também da igreja, a gente tem que ter o cuidado. Como pais, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu não posso amar um filho meu mais que os outros. Por quê? Porque eu vou aborrecer os outros filhos, outros 2, e ao invés desses outros 2 amar aquele que eu mais amo, vão odiá-lo. Ele vai se tornar inimigo dos seus irmãos. E a mesma coisa acontece nas igrejas. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado em amar todo mundo por igual. Porque, sabe, às vezes você hoje é um líder de jovens, ou de senhoras, ou de senhores, alguma coisa, um cargo, até mesmo um louvorista na igreja, um líder de louvor. Se você não tem cuidado em amar o grupo todo e amar uma pessoa em especial, uma pessoa que, vamos dizer, toca melhor ou canta melhor, isso afeta o grupo todo. Isso, irmão, serve para todos nós em tudo que nós vamos fazer, na igreja, na nossa vida, pessoal, na nossa casa. Mas por que eu chamo atenção para a família? Porque quando a gente não faz igual, a gente acaba criando um problema dentro de casa. E olha, José passou por muitos problemas. Muitos entendem que foi treinamento. Sim, mas poderia ter sido de outro jeito. Ele poderia ter sido treinado não sendo odiado. Ele chegaria onde era o projeto de Deus, mas Deus jamais planejou que ele fosse odiado por seus irmãos. Hoje é um culto de sábado, é um culto de família, é um culto que a gente se preocupa muito com a família, porque olha, um filho rebelde pode estragar toda a sua família. Talvez você pode buscar o Senhor, orar ao Senhor, ser um crente verdadeiro, jejuar, pregar, fazer tudo que você acha que está fazendo conforme o projeto de Deus. Mas se você peca na sua casa, se você erra com seus filhos, se você chegar à sua velhice e olhar para trás e ver que um dos seus foi perdido e que grande parte desse problema é sua, eu acredito que haverá um temor muito grande, uma tristeza muito grande dentro de você, por saber que você poderia ter feito a diferença dentro de casa. Então, eu peço para você, irmãos e irmãs, cuidado na criação de seus filhos, cuidado ao corrigir seus filhos de forma diferente, cuidado a aceitar os pecados desse mundo, porque você quer que os seus filhos sejam iguais. A palavra de Deus fala que, a partir do momento que nós amamos a Deus, nós somos odiados pelo mundo. Ontem, nas escolas, foi comemorado o Halloween. Infelizmente, assim, nós estamos de quarentena, termina amanhã, que nós chegamos do Brasil agora, meus filhos não foram na escola e já não vão de novo, porque semana que vem é férias. Mas eu recebi muita foto de filhos de crente, filhos de diácono, de presbíteros, até filhos de pastor em outras cidades, que compareceram a essas festas. Cada um vestido da forma que queria, achando que não tem nada a ver. Olha, irmãos, não é o que você veste. Que Deus não olha o que você está vestido. Ele olha o que está dentro do seu coração. Os desígnios, a palavra de Deus fala que Salomão é bem claro que o nosso coração é mau. Mas olha, é assim que o diabo quer que você pense. Porque o dia que ele conseguir conquistar a sua confiança, ele vai começar a destruir a vida dos seus filhos. O diabo, ele não bate em muro duro, ele bate em pontos fracos. O diabo, ele não olha as rochas que você tem dentro de você, mas ele olha as brechas que tem entre as rochas. Os fortes. Ele vai procurar os teus pontos fracos. E um dos nossos é os nossos filhos. Então, irmãos, tenha cuidado.
Tenha cuidado com aquilo que você tem feito pelo seu filho. Porque, olha, o mundo jaz no maligno. Em Galway está tendo uma discussão entre brasileiros homossexuais por causa de uma pessoa que tem um restaurante. E essa pessoa fez um comentário, não é homofóbico, ela fez um comentário que ela não concordava. E ela é evangélica e é dona do supermercado brasileiro em Galway, amiga minha. E ela está enfrentando sérios problemas porque o grupo LGBT extremista brasileiros estão matando em cima dela. Eu só falei para ela assim, olha, não arreda o pé. Se você foi chamada para isso, às vezes você não sabe, mas não arreda o pé. Não mude sua opinião por causa do mundo. Porque se mudar sua opinião por causa do mundo, você já está no mundo e nem está sabendo. Sabe quando você aceita? Sabe quando você fala assim, não, mas não tem nada a ver? O diabo quer que você pense isso mesmo? O diabo não vai te tirar da igreja à força, vai chegar e falar assim, eu vou te mandar para o inferno. Não, ele vem e te apresenta algo bom. O diabo não vem e dá uma pimenta para você comer, pelo contrário, ele te oferece um doce. E começa a colocar porções de pimenta dentro daquele doce, e aquele doce vai começando a ficar bom para você. E ele vai aumentando a porção daquela pimenta até o dia que você come a pimenta e acha que ela é maravilhosa. O pecado é assim, irmãos. Tome cuidado com teus filhos. Tome cuidado, porque o diabo ele não brinca. Tá bom? Desculpa tomar seu tempo. Agradeço pela oportunidade e vamos orar sim. Vamos orar para Deus entrar em favor dessa pandemia. Que olha, irmãos, sinceramente, eu não acredito que seja uma pandemia, uma epidemia, eu não acredito que seja nada disso. É um plano maligno mesmo, é algo do diabo, porque tudo pode, mas a igreja não pode. Coisas bem piores podem. Nem o distanciamento pode mais. Tem que ter isolamento total. Então vamos orar e pedir a Deus para que a minha preocupação não é o vírus, minha preocupação é a perca dos irmãos. Essa semana mesmo eu falei com o Paulo, que eu fiquei sabendo de algo ruim quando eu estava no Brasil, que uma igreja se fechou. E eu disse para o Paulo assim, Paulo, e aquelas vidas? E aquelas pessoas que estavam lá? Será que elas não valiam? Porque Jesus fala que uma delas vale mais que o mundo inteiro. Às vezes, Paulo, a gente abre mão por nada da obra de Deus. Eu queria pedir para os irmãos para a gente estar orando. E para Deus estar repreendendo, não é o vírus, é o gelo. A igreja está se esfriando. A igreja está se esfriando. Eu conversei muito com o pastor Mike assim que eu cheguei do Brasil, contei algumas coisas para ele. E eu vou te falar, da primeira vez eu vim assim entendendo que o negócio estava feio, mas agora foi pior. Porque com a pandemia o negócio lá tá pior que vocês imaginam. Nas reuniões de liderança, meu pai vai a cada mês no ministério. Antigamente, eu lembro dessas reuniões porque eu até participava. Irmãos, essas reuniões tinha fogo, tinha poder. Eu não sei porque eu tô falando isso, irmãos, eu não sei. Mas se algo Deus colocou no meu coração, eu vou falar. As reuniões, irmãos, tinha adoração. Vamos ter reunião de pastor. Irmãos, os pastores pregavam o dia inteiro. Jejuava, já ia para lá jejuando, para Deus derramar poder naquele lugar. Começa a reunião, o líder fala assim, passe com todos, igreja, tudo mais, e cumprimento. Aí ele pergunta para cada irmão, cada pastor, qual foi a média só esse mês? Mas não é a média de membro, não é a média de pregador, não é a média de gente batizada, não. É a média financeira. Quanto que a igreja arrecadou esse mês? Querendo pintar os altares do meu pai de preto. Disse que ficaria bonito. Ia combinar com as outras igrejas. Querendo montar um monte de estrutura. Nós temos que entrar na sociedade. Se nós não entrar na sociedade, pastor, a gente não vai crescer, a igreja não cresce. O povo quer novidade. E eu não sei até que ponto nós vamos chegar. Eu não sei. Só sei de uma coisa. Se prepare. Prepare. Prepare porque o negócio vai ficar feio para nós todos aqui uns dias. Amo vocês. Vamos orar? Vai.
Papai querido, eu te peço nesse momento, papaizinho. Cuida do teu povo, Senhor. Papai, o teu povo que tem clamado pelo teu nome. Papai, o teu povo que tem buscado a tua presença, independente, ó Pai, da fama ou luxúria. Deus, examina o coração dessas pessoas, tu conhece o coração delas e sabe que muitas delas, ó Pai, não estão à procura de holofotes, mas estão à procura da tua presença. Espírito Santo, eu te convido a entrar nos nossos corações. Como tu é poderoso, tu pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O inferno agora, se tivesse em reunião só em um lugar, Satanás podia estar, mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor está em todos os lares ao mesmo tempo. Porque para o Senhor não existe tempo, o Senhor é atemporal, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Tu és extraordinário, papai. Deus, fortalece o teu povo para a tua obra, para fazer a tua vontade. Pai, ensina-nos, ó Deus, a ensinar nossos filhos e a tua igreja. Ensina-nos, ó Pai, a direcionar teu povo para um caminho de vitória. Deus, ensina-nos a ser como Moisés, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a levar o teu povo, a atravessar os Jordãos. Dê-nos, ó Pai, o teu amor, a tua graça. Não permita, ó Pai, que o inimigo venha tocar em nossas vidas, mas repreenda, Senhor, esse vírus. Pai, que o teu povo não venha sentir medo do vírus, Pai, que venha sentir medo da tua mão poderosa, papai. Que nós venhamos a temer novamente a tua presença. Antigamente, quando a gente falava no nome de Deus, a gente temia e tremia. Hoje em dia, muitos têm brincado com o teu nome, Senhor. Tem subido nos teus altares e não tem trazido uma palavra verdadeira, mas tem trazido uma palavra mentirosa. Uma palavra que vem convencer ao estilo financeiro, mas não vem a convencer da verdade nem do pecado. Papai, transforma a tua igreja, transforma teu povo. Multiplica a fé, Senhor, entre o teu povo. Ensina-nos, ó Pai, a permanecermos fiéis na tua presença. Que a tua graça, que a tua soberania, o teu amor venha permanecer dentro de nós. Ensinando-nos, ó Pai, a amar a todos igualmente. Em nome de Jesus. Esteja com a tua igreja, Senhor, hoje e eternamente, até a tua vinda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. 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 Obrigada. Pastor Maico, o senhor poderia estar orando pela pastora Adriana e pastor Donato, para estar trazendo a palavra para nós? Amém. Glória a Deus, posso sim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está despertando os arautos. Deus está despertando o povo dele que realmente tem compromisso, que fica, né? Que estão na rocha, que estão aguentando as tempestades, que estão resistindo ao mal. Deus é conosco, Deus é fiel. Sem mais demoras, né? A gente tem muito para ouvir de Deus através dos dois profetas aí. Abra o seu coração em nome de Jesus, já prepara, porque Deus vai falar com vocês agora, em nome de Jesus. Ele massude candarabacheri andarabanabasuri andaramanas. Demi andarabassude candarabacheri andarasude candarabana. Ore candarabasuri andarabacheri. Senhor, derrama de candarabasuri o poder e a ousadia, Senhor, sobre os teus pés. E eles venham falar o que nós precisamos, Deus, ouvir nesta noite. Em nome de Jesus, usa a boca deles. Fala com a tua igreja, desperta. E nós vamos sair daqui avivados, com perspectiva e com, meu Pai, propósito. Em nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra e te servimos, ó Deus. Em nome de Jesus. E a palavra está com os pastores, amém? Donato, a pastora Adriana. É bem-vindo em nome de Jesus. Vocês estão mudos, pastores. Agora estamos ouvindo. Consegue nos ouvir? Amém, Boa. sim. Sim, tudo bem. Então vamos.
Aí é boa noite, já? Sim. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pela primeira vez aqui, me sinto honrado de participar dessa palavra. Minha esposa já vem caminhando com vocês há um tempo. Não que ela tenha mais tempo do que eu, mas ela consegue se organizar melhor. Nós pastoreamos aqui, eu creio que dispensa apresentação. Quero até convidar vocês para vir para o nosso casamento. Agora, no dia 5 de dezembro, nós vamos completar 25 anos de casado. Estamos fazendo boda de pratas. E estendemos o convite a todos vocês. Fico feliz aqui no Brasil. Graças a Deus, nós já não estamos vivendo essa dificuldade do cultuar, do congregar, como vocês estão vivendo aí na Irlanda. Eu tenho uma irmã que mora aí, tenho um irmão que mora na Espanha, e eles têm nos notificado da dificuldade em todas as áreas, aí, principalmente no povo de Deus. Nós estamos vencendo, a igreja aqui já está tendo as reuniões normais, só com o uso da máscara, o álcool gel, medição de temperatura, mas nós já temos culto aqui com 150 pessoas presentes no culto. Estamos vencendo. Nós vamos falar hoje sobre família, foi o tema que foi nos orientado a falar. Eu vou conceder a minha esposa aí para fazer a introdução, o preâmbulo, e logo em seguida eu estarei trazendo. Eu só gostaria de pedir à pastora que nos desse uma direção de quanto tempo a gente pode falar. Quero externar meu abraço aí ao pastor pela confiança, pelo convite feito a nós. Espero, quando vocês virem ao Brasil, venham nos abençoar aqui também na nossa igreja. Assim que tiver uma ideia de tempo, fala para nós aí que a gente já... Irmãos, como nós está online, pastor, e nós quase não está tendo culto, pode ficar à vontade, pode ficar 1 hora, que Deus usar vocês para falar, amém? Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Vamos passar a palavra à pastora Adriana, logo em seguida eu estarei vindo, trazendo uma palavra sobre família. Vou falar sobre a responsabilidade da paternidade, da maternidade e o empenho que se deve ter no desenvolvimento disso. Eu sei que é um tempo que há uma consciência muito grande sobre esse assunto, mas é um tempo que há uma correria em busca de outros valores e ignorando princípios importantes como esse. Eu ouvi a pastora, que se vocês estiverem nos ouvindo bem ou quiser que a gente fale um pouco mais alto, a minha esposa já fala um pouquinho mais alto, vocês vão ouvir ela muito melhor do que a mim. Tá? Pastora Adriana, com a palavra. A paz a todos, uma boa noite. É sempre um privilégio estarmos juntos para dividirmos aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Para mim é sempre um privilégio falar do amor de Deus. E como meu esposo, pastor Nonato, já falou aqui, vocês já observaram que ele não quieta, né? Ele está sempre resolvendo alguma coisa, está sempre levantando. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Como ele mencionou aqui, nós vamos falar hoje um pouco a respeito da família, né? E nós temos um trabalho com famílias aqui no Brasil que já dura aí uns 12 anos, 12, 13 anos que a gente vem trabalhando com família, com casais, e Deus tem nos ajudado a manter esse trabalho. E fazendo essa introdução aqui, eu quero dizer para vocês que nos assistem, que nos ouvem, que Deus ele não vê as nossas famílias, a minha família, a sua família, como um simples ajuntamento de pessoas, como um mero ajuntamento de pessoas. Não, Deus não vê. Deus vê a minha família, a sua família, as nossas famílias, como um canal de bênção para a sociedade. Deus ele vê a nossa família como um instrumento para abençoar os que estão perto e a sua família, as nossas famílias, elas são instrumentalidade da parte de Deus para abençoar outras famílias e outras vidas. Então, quando Deus ele ordena que multipliquem e que eles se formem uma grande família,
Deus está dizendo assim, que não é apenas um ajuntamento, é que o povo se juntem, cresçam e sejam abençoadores, sejam ministradores. Deus estava dizendo a Adão e Eva que eles tinham que abençoar a sua posteridade, eles tinham que abençoar as suas gerações vindouras. E como todos conhecem a história, veio aí o pecado e as consequências do pecado. Mas, por sua bondade e misericórdia, o Senhor nos resgata, o Senhor resgata a humanidade através de Cristo Jesus, e na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, as famílias tornam-se mais que vencedoras. E nessa noite, eu convido o pastor Nonato a dar continuidade a esta palavra, porque hoje é com ele. E ele vai falar um pouco de paternidade, tanto paternidade espiritual, como a paternidade que nos foi conferida, como a maternidade. E dentro desse assunto, eu quero dizer para você que é mãe, para você que é pai, que não existe nada impossível que Deus nos entregou que você não possa fazer. Eu como mãe, você como mãe, nós como pais, foi nos dado instruções dentro da palavra de Deus que nós consigamos vencer. Eu e você, nós conseguimos vencer todas as ardilosas ciladas do inimigo, nós conseguimos manter a nossa família saudável, com saúde mental, emocional, física e espiritual, porque a nós foi conferido da parte de Deus uma autoridade do céu, para assim manter a nossa casa em ordem e equilibrada. E assim eu passo aqui o restante da palavra para o meu esposo, o pastor Nonato, para ele dar continuidade. Amém, pastor? Amém, meu Deus. Bem, meu povo, vamos lá. E eu vou pegar uma água. Eu vou me posicionar aqui melhor, porque eu sou grandinho, para ficar mais perto e os irmãos nos ouvirem melhor. A hora que exceder o horário aí, vocês podem falar conosco, tá bom? Bem, eu quero falar num texto, os irmãos me perdoem, está saindo, que também nós estamos em atividade na igreja, e eu estava atendendo uma pessoa aqui para um ensaio de jovens nosso, de departamento, enfim. Mas vamos focar aqui agora na palavra. Deus me deu uma palavra para falar com os senhores, no Gênesis, capítulo de número 6, 2 versículos, 3 versículos, na verdade. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, versículo 13 e versículo 18. São esse texto em que eu quero compartilhar com os irmãos. Vou regular um pouquinho aqui. Quando eu olhei esse texto, ministrei na igreja a semana passada. Eita! Eu ministrei sobre esse texto na semana passada, falando sobre a disposição que deve ter na construção. Estou arrumando aqui. Na construção do lar. Cada disposição que o pai e a mãe precisam ter na construção do lar nos nossos dias. Essa história é uma história que é muito conhecida. Eu gosto de ser muito simples, muito prático, até porque eu não tenho muita estudo e formação para passar para os senhores algo prolixo ou complexo. Eu lendo essa história do Noé, o texto, capítulo 6, e eu me atenho ao versículo 13, que diz assim: E disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porquanto a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com toda ela. Versículo 18: Mas contigo estabelecerei um pacto, e entrarás na arca tu, teus filhos e a tua mulher,
e as mulheres dos teus filhos. Eu estou fazendo uma leitura inversa. O capítulo 6, o verso 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Nós conhecemos o cenário, conhecemos a história aqui, em que a Bíblia diz que Deus está tão irado com a situação que se encontra a raça humana. A humanidade se perdeu, se perverteu pelo pecado herdado lá do Éden, o pecado original, e o pecado se multiplicou e o povo se perdeu completamente. Ao ponto de Deus, quando olhar a terra, está extremamente arrependido de ter criado o homem, que é aí o ápice da criação de Deus, é o homem. Tudo enquanto Deus fez e o elaborou sobre a face da terra, Deus o fez para o homem desfrutar, para o homem governar, para o homem dominar. E esse momento está aborrecido, Deus está entristecido, e Deus decide dar fim agora na raça humana. Observe que o versículo em que nós fizemos a primeira menção bíblica, o 6:13, diz Deus falando a Noé que o fim de toda a carne é vindo. Parece muito com o cenário que o mundo vive, as nações vivem agora diante dessa ameaça do Covid. Eu tenho muitos questionamentos com relação ao Covid, eu ponho isso no momento introdutório, se o Covid é uma ferramenta diabólica ou se o Covid é uma ferramenta divina. Porque o Covid tem levado muita gente que não era já de Deus, só revelou. Porque quem é alcançado pela palavra e tem uma relação com Deus, ele não se desespera e não desvanece tão rapidamente da esperança de tão grande salvação. Por outro lado, tem trago a mortandade, uma destruição em uma escala nunca vista, mundialmente falando. Então, é um questionamento para uma outra ministração. Mas, bem, quando a gente olha essa história, a gente vê que Deus, mesmo diante de toda a sua tristeza, a frustração da criação da raça humana, mesmo nesse declínio ético, moral, social, enfim, de uma distância daquele propósito original que Deus cria a raça humana para que o adorasse, glorificasse o seu nome, Deus agora decide destruir mais uma família. E isso me chamou muita atenção. Pessoa. Eu fiquei impressionado quando o Espírito Santo de Deus me trouxe essa revelação, e aí os irmãos, de vez em quando, dão glória ou amém, não sei, não usa essa ferramenta, não sei se vocês conseguem, para mim saber se vocês estão ouvindo, assimilando. Tremendo esse momento que, quando Deus decide destruir toda a carne, todo ser vivo, Deus olha para Noé, e a Bíblia diz que Noé acha graça diante de Deus, e Deus, mesmo na predisposição de destruir toda a raça humana, o Senhor ainda tem o interesse de salvar a família. Parece aqui que nada sobre a face da terra é tão importante para Deus quanto a família. Porque o dilúvio, ele vem acabando com tudo. A inundação vem destruindo tudo enquanto Deus criou. A terra sofre aqui um reset, se possamos dizer assim, usando uma linguagem aí tecnológica, cibernética. A terra aqui, ela sofre um reiniciar. Mas, mesmo diante disso, Deus decide chamar uma família e investir numa família usando uma pessoa. Observe que esse investimento de Deus
Deus chama o patriarca. E o pastor que deixou numa palavra aí, que falou que teve no Brasil recentemente, falava dessa importância da família e que tem uma inclinação, uma paixão, um amor por isso. E essa é uma coisa que o Espírito de Deus colocou em nossos corações. Deus chama Noé, e eu acredito que os senhores e as senhoras que nos assistem nessa noite, aí na Irlanda, são sabedores de algumas dificuldades que Noé tem que enfrentar agora para desenvolver esse projeto de resgate, ou seja, de salvação da sua família. Deus chega a Noé e diz a Noé o seguinte: Noé, você foi encontrado diante da minha presença, eu vi em você virtude. Que achou graça diante de Deus é Deus veio em Noé algo bom. Construir uma arca. Porque eu vou inundar a terra. Primeira coisa. Na época de Noé não chovia, a terra era regada pelo orvalho. E tudo florescia porque ali era a terra original. E a terra crescia, multiplicava, florescia, dava os seus frutos nas estações próprias, sem haver a chuva. Então, a chuva é inimaginável. Noé não imaginava o que seria a chuva. Então, primeira coisa, Deus diz, Noé, você precisa se preparar que vai vir uma grande chuva. Depois, Deus diz a Noé, Noé, você precisa se preparar porque você vai ter que construir um barco. E essa linguagem de barco, essa versão, originalmente, ela é escrita em hebraico. E essa expressão barco é uma casa sobre o mar, um abrigo sobre as águas. Observe isso aqui. Não tinha nada nesse campo naval. E Noé não tinha uma referência de uma inundação, por exemplo. E como é que Noé vai construir um barco se ele nunca viu um barco? Para se precaver ou se prevenir de uma inundação, de uma chuva, que ele não sabe o que é chuva. Parece muito com Deus falando a Abraão, dizendo, mostra. Era uma questão de fé para Noé aqui. Só que quando Noé, ele diz, esse é um projeto, Noé, para você como cabeça, mas é um projeto para envolver a sua casa. Primeira coisa que eu quero falar sobre família aqui. Você que é o sacerdote da sua casa, que é o sacerdote da sua família, a crer e a ouvir uma direção de Deus quando parece ilógica e absurda para resgatar a tua casa. Qual é a sua disposição? Até quanto você está disposto a crer que Deus está falando contigo, está te dando uma estratégia, inclusive, aí na Irlanda, glória a Jesus, para salvar a tua casa. Porque está vindo uma inundação aí de promiscuidade, de imoralidade, de quebra de princípio, de pecado, de vícios, de modas. E Deus está levantando Noé nos 4 cantos da terra para dizer, eu preciso de um Noé que esteja disposto a ouvir a minha voz. Eu preciso de um Noé que está a crer em uma direção que eu estou dando, mesmo que seja absurda e que ele não conheça onde eu estou querendo levar, mas que ele na presença e no caminho que a palavra instrui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus nos separou esse dia para que eu possa ser um instrumento de Deus na tua casa, uma boca de Deus na tua casa, para declarar na sua vida um momento de encorajamento, para que você permita ao Espírito Santo que ele gere no teu coração sensibilidade para que você dê crédito à voz do Eterno nos dias em que destruição, inclusive
dos valores morais, dos valores espirituais na Sagrada Família. Então, querido, no Brasil a gente vive as mesmas opressões por essa quebra de princípio da família bíblica. Mas Deus está levantando Noé aqui no Brasil. Deus está levantando Noés no mundo inteiro. Noés que ouvem a voz e têm disposição de dizer: Senhor, manda que eu faço, ordena que eu obedeço, direciona que eu aceito, eu me submeto à tua vontade, eu aceito a tua direção, eu recebo a tua voz e tenho disposição, me comprometo com esse propósito, eu me alianço contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Noé aqui, irmão, quando Deus fala com ele, disse: Noé, você vai fazer uma barca para você colocar cada animal. Mas escuta, você não vai construir um projeto para você, individual. Você vai construir um projeto para a família. E aí eu falo no versículo de número 18. Ele diz: mas contigo eu vou estabelecer um pacto. Eu quero que você... Eu estou falando com os Noé, daqui a pouco eu vou falar com as esposas do Noé, tá bom? Olha só, Deus está dizendo: Noé, se você ouvir minha voz, obedecer a direção, crer naquilo que eu tenho contigo, Noé, eu estabeleço com você um pacto. Quando Deus estabelece um pacto, Deus está dizendo: eu faço com você uma aliança. O que o Senhor está dizendo com Noé, eu me comprometo em cumprir o que eu estou falando com você. Eu só preciso, Noé, que você entenda que a única maneira de salvar a sua família é se submeter àquilo que eu tenho com você, que não é fácil. E Noé, escuta aqui, não é fácil ser Noé. Ninguém disse que ser Noé é fácil, mas quem vai capacitar você na tua casa é o Senhor. Quem vai capacitar você na tua família é o Espírito de Deus. A palavra vai te sustentar nos dias de crise. E a Bíblia diz, no versículo 18, capítulo 6, verso 18, Deus disse: eu vou fazer com você um pacto e vão entrar na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres do teu filho. Observa que Deus está dizendo aqui: eu vou salvar você, e família é composta por esposa e filhos. Eu vou salvar você, a família primária é esposa e filhos. Eu vou salvar você, sua esposa, mas eu vou salvar as esposas dos seus filhos. Sabe que eu vejo aqui um cumprimento da palavra? Quem está aliançado debaixo da proteção, dentro do pacto de Deus, vai ser salvo. Você e a sua geração, a sua descendência, será guardada na arca de Deus. Sabe o que é a arca de Deus? É o livramento da morte. A Bíblia diz que vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você vai estar na arca, na concha da destra direita do Deus poderoso. Sabe que eu entendo isso? O Senhor está dizendo: Noé, quando eu faço aliança com você, eu guardo os teus, eu guardo o projeto teu, mas não para em você a minha bênção. Ela alcança os filhos dos filhos, para a glória do nome do Senhor. Observe, meu irmão e minha irmã, e eu estou conseguindo ver agora vocês respondendo com glória e aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, e estou alegre pelo Espírito Santo de entender que esse é um momento de Deus para nós. Deus está falando comigo, essa é uma palavra rema, direto do céu, para a minha casa, para a tua casa. Nós estamos sendo edificados pelo Senhor na noite desse dia, e eu creio que essa palavra vai gerar em você ânimo, disposição, avivamento, e a partir de hoje você será um novo Noé sobre a tua casa. A Irlanda vai viver um avivamento por intermédio dos Noé que Deus levanta nessa noite por meio da palavra dele, em nome de Jesus. Agora eu percebo aqui que Noé não consegue edificar só. Eu sempre falo isso com minha esposa. O meu ministério, ele não é o ministério de uma pessoa, é o ministério de uma casa. E eu quero que você compreenda isso. Quando Deus fala com Noé, Deus está comprometendo a casa inteira. Quando a casa inteira se compromete,
o propósito de Deus se realiza. Se o Noé se compromete, mas a casa não aceita a proposta, o Noé morre afogado com a casa e tudo aquilo que Deus tinha colocado. Deixa eu falar para você que é a esposa de Noé. Esposa de Noé não pode ser muito racional. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal comigo. Essa semana nós estamos num propósito de oração, toda semana pelas famílias. E caiu que o dia de eu ministrar é exatamente a semana que nós estamos orando, desde segunda-feira no templo, toda a igreja em favor das famílias. Eu trabalhava na Universidade de Brasília e tinha um salário mais ou menos. E um dia Deus falou comigo: Nonato, eu quero que você seja um Noé em Planaltina de Goiás. Eu quero que você construa uma arca lá na quadra 8 Leste para colocar pessoas dentro, para levar para a glória. E eu cheguei para minha esposa e meus filhos, por causa de um padrão de vida, eu disse: olha, mulher, Deus falou comigo, e eu vou parar de trabalhar secularmente e vou começar a pastorear uma igreja, e o pastor não me ofereceu uma cesta básica, não me ofereceu um salário, e a igreja tem 23 pessoas. E ela falou comigo: Deus falou com você? Eu falou. Então, Deus falou conosco, nós vamos. Meu filho, que na época, 5 anos atrás, ele tem 18, tinha 13, meu filho mais velho, falou: pai, se Deus falou com o senhor, Deus falou comigo também. O meu filho mais novo tinha 10 anos de idade, disse: papai, estamos juntos, vamos fazer a obra. E a minha casa se empenhou, meus filhos tiveram que aprender a tocar instrumento, minha mulher teve que aprender a pregar, minha mulher só cantava, e nós começamos a visitar, a evangelizar e a construir uma arca. A minha casa creu, e eu estou hoje pastoreando a 3ª igreja. Essa igreja que eu estou, essa arca que Deus me colocou, tem 4 anos que nós estamos aqui, e em 4 anos assumimos essa igreja com 18 pessoas. Hoje nós temos 250 membros batizados, em comunhão, tomando ceia. Sabe o que eu entendo? Quando a família abraça aquilo que Deus falou com Noé. Quando a família veste essa camisa da obediência. Ah, meu irmão, a cachoeira do céu vem as bênçãos e nós nunca passamos uma necessidade. Inclusive, eu louvo a Deus por essa igreja que semeou na nossa vida, nos ofertando. Eu louvo a Deus porque vocês, mesmo de longe, foram ferramenta para manter o nosso ministério. Sabe o que eu entendo? Deus nunca vai desamparar o Noé que aceita a missão e que a família abraça o propósito. Então, irmã, você que é a esposa de Noé, vai ter coisas difíceis, muito difíceis. A minha casa tem 6 anos que não tem uma televisão, porque eu montei uma biblioteca na sala e quando a gente se reúne para conversar, para ter um tempo, porque nós quase não temos tempo de nos reunir, de conversar, então quando a gente se reúne, não tem televisão para tirar o nosso tempo e a gente se confraterniza e a gente lê junto e aprende junto. E a minha casa tem sido uma casa de vitória. Meu filho menor, hoje, tem uma empresa própria. Meu filho maior está no 1º ano nas Forças Armadas, é o destaque de soldado do campo, foi o destaque de cabo do campo, e a minha casa tem florescido, a minha vida, Deus tem guardado a minha saúde, prosperado a minha esposa, e eu entendo, alguém tomou a decisão de andar junto com Noé. Então, eu quero falar para você, esposa de Noé, acredite no propósito, porque a esposa do Noé é quem mais tem tempo com os filhos. O Noé, entenda aqui, Noé é provisão, é o pão, e proteção. Noé é o provedor e o protetor. Mas a mulher do Noé, ah, meu Deus, ela é instrução e ela é visão. Anota isso aí, irmã. O seu esposo é provisão e proteção. Você é instrução e visão. Por quê? Instrução, porque os filhos aprendem as primeiras coisas com a mãe. E a mãe, nos primeiros dias, ensina que a casa tem autoridade. Olha aqui, olha os dedos. O pai, a mãe, o filho mais velho e o filho mais novo.
Observe a sequência. O pai, maior autoridade da casa. A mãe, a segunda autoridade da casa. Filho primogênito, a terceira autoridade da casa. Filho caçula, e aí vai seguindo. Ensine isso cedo, porque a hora que Deus falar com Noé, o Noé vai falar com a senhora, e a senhora é uma voz de apoio ao Noé. E a família aceita o projeto de Deus, meu irmão, essa arca vai ser construída, porque construir arca é trabalho. Observa, irmão, que tem promessa de Deus, eu quero que você preste bem atenção nisso, porque eu sei que o Espírito Santo vai falar com alguém através dessa palavra. Tem uma pessoa aí que está nos ouvindo querendo desistir, porque Deus fez uma promessa e não cumpriu. Escuta aqui, presta atenção nessa palavra. Quando Deus promete, Noé, que vai lhe salvar e faz com ele uma aliança e diz, você, a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos vão entrar na arca. Os meninos de Noé eram pequenos. 100 anos depois, se você ler, fizer uma continha aí, 90 anos no mínimo, Noé passou construindo a arca. Sabe qual é o grande problema de algumas famílias que entram no propósito que Deus chamou? É que eles querem resultados rápidos. Tem propósito e coisas que Deus te coloca que os resultados não são rápidos e não são imediatos. Escuta aqui, crente. Não baixe a cabeça, não desanima, não olha para trás. Quem fez a promessa com você é fiel. Aleluia! Quem te levou para o propósito é fiel e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele lança a palavra, ele cumpre a promessa. A promessa para se cumprir não depende de Deus, porque Deus faz e cumpre. Depende de você. Firme, constante, abundante na obra do Senhor. Permaneça, persevera, confia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não desistiu. Ele não estava equivocado quando escolheu Noé. E Deus não se equivocou quando escolheu você, quando escolheu tua casa, quando elegeu. Deus tem certeza que é com você. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar de uma forma extraordinária. Deus está falando com você hoje, dizendo, não está demorando, o tempo é de Deus. Não está tardando, o tempo é de Deus. Faz o que Deus orientou fazer. Deixa o resultado com o céu. Escuta, o céu vai ser liberado sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Simplesmente cumpre o que Deus direcionou para fazer. Não houve ninguém, a não ser o Senhor, a não ser o seu pastor, a não ser seu líder, porque o diabo envia pessoas para te desmotivar, para te desanimar. Fecha a porta para o diabo, não ouve a voz do mensageiro da derrota, porque Deus está dizendo, é comigo e eu sustento, eu mantenho você, porque eu estou nesse negócio. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, estou me esforçando para que não exceda o tempo. Se Noé não tivesse uma casa estruturada, Noé teria morrido afogado como todos os outros morreram. Noé teria perecido como todos os outros pereceram. Então, deixa eu falar com você. Noé, o seu maior projeto não é a arca, sabia? Que coisa doida é essa, pastor? O seu maior projeto é sua família. Sabe por quê? A arca só está sendo construída para salvar tua família. Entende isso? A sua maior prioridade não é ter uma arca grande, cheia de dois animais de cada espécie. O seu maior projeto é ter uma arca para que a sua família seja guardada. Entende? Todo esse desígnio divino não é a arca, não é
Ah, o Noé poderia dizer, eu sou o Noé, o ricão, porque eu tenho uma arca, tenho um casal de onça, um casal de elefante, um casal de jacaré, um casal... Enfim, eu tenho tudo para mantê-los daqui a... Não, o grande triunfo de Noé é o propósito do projeto de Deus. Então, toda essa estratégia de Deus para construir a arca, primeiro, foi para manter a família de Noé junta. Olha Deus falando. Entenda bem, diga comigo aí, quem tiver de Senhor, o propósito, eu estava entendendo errado. Eu achava que era para construir a arca, Senhor. Diga aí, Deus me perdoou, eu estava pensando que o importante é ter uma arca grande. Não, é ter uma família salva. Aleluia. Esse é o maior propósito de Deus. É ter uma família salva. A arca é por causa da família, não a família por causa da arca. Entende? O importante aqui é a família. Por isso que se constrói a arca. Por isso que tem toda uma estrutura. É para atender a família. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não é. Todo esse mundo é importante, mas a sua família, Noé, é mais importante do que todo esse mundo. Porque eu vou sacrificar tudo isso aqui, mas eu vou salvar a tua casa. Eu vou cuidar da tua casa. Eu vou livrar a tua casa da morte. Eu vou livrar a tua casa do sofrimento. Maior importância que tem aqui é a família. Então, a mulher do Noé, ela é alguém indispensável nesse propósito. Vocês guardaram aí? O homem, provisão e proteção. A mulher, instrução e visão. Pastor, por que instrução? Porque a mulher ensina, está mais próxima da criança. Deus fez isso assim. Por que visão, pastor? O Noé é bom para ouvir, mas tem dificuldade de enxergar. As mulheres, Deus os criou mais sensíveis. Tem umas coisas que eu estou fazendo aqui, e eu ouvi Deus falar, mas a Adriana está vendo umas coisas que eu não estou vendo. Ela falou assim, amor, olha, amor. Eu falei, gente, eu não tinha visto isso. Aprenda a utilizar a sensibilidade da sua esposa. Porque os Noé, eles são muito trabalhadores, são muito bons para ouvir, mas eles têm dificuldade de sentir. Aproveita a tua equipe bem. Aproveita bem a esposa. Esposa, seja mais sensível. Esteja ligado aos sonhos, aos projetos do teu esposo. Ore mais por ele. Ouça, converse. Tenha um vínculo de relação além da vida íntima conjugal, que é extremamente importante. Mas tenha um momento de afetividade, de companheirismo. Mas ainda estamos falando com a esposa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Edificação é o quê? É instrução. Pegou a mensagem? Não estou ensinando heresia para você. Sábia edifica. Nós somos edificados através da palavra. Então, quando a mulher é sensível a Deus, ela consegue edificar os filhos e consegue ser um suporte. Gênesis, no início do casamento, diz que Deus criou a mulher como adjuntora. A etimologia dessa palavra adjuntora é aquela que faz junto, aquela que está ao lado. Então, se o Noé tem uma esposa que é adjuntora, o Noé vai fazer essa barca, mesmo que ela demore 100 anos. Mesmo que essa arca seja difícil de ser construída. Eu estou construindo uma barca com a missionária, vai fazer 25 anos agora, dia 13 de novembro. E a nossa barca não está pronta, porque a hora que ela estiver pronta, o Senhor nos leva para a glória. Mas é uma construção diária. Você precisa ter isso. E, por último, e não menos importante, para a gente encerrar, eu quero falar dos filhos. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Se você olhar na casa, a gente não consegue, nesse texto do Gênesis, a gente não consegue perceber que tinha um filho de Noé distante de Noé. A gente só percebe isso depois, pós-dilúvio. Teve um dos filhos que não entendeu as instruções. E eu quero chamar você, filho,
ande com seu pai e com a sua mãe, tendo cuidado de não, em momento algum, descuidar com a honra necessária e devida a eles. A hora que você está debaixo de um sacerdócio paterno, materno, você está protegido e guardado, você está na promessa da arca. Quando você desonra o seu pai ou a sua mãe, você é expulso da arca. Você vê que o problema que foi inserido de novo, essa geração rebelde, por causa de um dos filhos de Noé, que quando viu o pai embriagado, ao invés de cobrir, porque a desonra era para eles mesmos, para as esposas, ao invés de cobrir e proteger o pai, ele resolveu escarnecer. Deixa eu falar contigo que é filho. Às vezes, principalmente agora, a gente está vivendo uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, tem muita coisa que meu filho sabe que eu não sei. E eu já vi muitos filhos desmerecendo os pais, desonrando os pais, porque vive uma geração de conhecimento, não de sabedoria. Vive uma geração de conhecimento. A nossa geração é uma geração extremamente esclarecida, mas uma geração extremamente ignorante acerca de sabedoria. Muito conhecimento, muito esclarecimento, pouca sabedoria. Então, se eles tivessem mais sabedoria, nós seríamos uma igreja muito mais forte, muito mais vencedora. Então, nós não podemos deixar de ensinar esse princípio de honra para os filhos. Filho, filha, aprenda a honrar o seu pai, a honrar a sua mãe, mesmo que eles errem com você. Noé errou, bebeu, escandalizou, mas o filho não aproveita do pecado do pai para expor. A família, quando alguém erra na família, a família corrige, mas protege. Nós guardamos os nossos, nós não expomos os nossos. Mulher, você não expõe o seu esposo para ninguém. Esposo, você não expõe a sua esposa para ninguém. Filho, você não expõe o erro do seu pai para ninguém. Você trata na sua casa, com o pai, com a mãe, com o filho. Mas vocês não expõem. O máximo que vocês expõem é com o sacerdote, com o seu pastor, que é a figura espiritual para te ajudar. Mas a casa é jardim fechado. Precisa ter esse princípio de honra e de proteção uns para com os outros. Amém? Meus queridos, eu tenho muita coisa ainda para fazer hoje. A pastora Adriana me colocou nessa função de ministrar a palavra a vocês, e eu quero deixar essa mensagem para o coração de vocês. Eu sei que se eu for falar mais, eu consigo falar, mas não é mais uma direção de Deus, é de mim. O que Deus me deu para falar foi isso, eu não botei esboço, eu li a palavra e orei, e eu deixei que o Espírito Santo me conduzisse para falar com os senhores. Eu não conheço ninguém, a minha esposa já está familiarizada com a maioria de vocês, já chama por nome, e eu ainda não conheço ninguém, ainda estou muito preocupado, como dizer, não sei se todo mundo entende o português, meu português é um português muito bom, enfim. Mas eu espero que tenha sido de bom proveito a cada um de vocês. Quero deixar essa palavra ao coração de vocês e pedir a vocês, ouçam a direção de Deus, sejam bons Noés, esposas, entrem nesse propósito, filhos, entrem junto, honrem a chamada do pai de vocês naquilo. E eu acredito que o céu vai guardar vocês na Islândia. E querendo Deus, em breve, quando acabar essa pandemia, nós iremos aí pregar na Irlanda pessoalmente. Eu tenho um projeto de ficar aí uns 10 dias na minha irmã, passando lá pela Espanha para visitar o meu irmão, e eu espero em Deus que nessa ida a gente aí já esteja tudo pronto, tudo liberado, e a gente possa se conhecer e glorificar o nome do Senhor junto. Quero orar por vocês, por essa palavra, por a vida de cada um que me assiste, que me ouve. Eu não sei se vocês gravam e depois as pessoas têm acesso, mas quem for nos assistir depois
Deus abençoe. Quero agradecer a vida dos pastores, que eu não sei. Pastor Maico e pastora Liliane. Deus abençoe vocês pela confiança. Eu espero que quando vocês estiverem no Brasil, será uma honra recebê-los, para ouvi-los também em nossas igrejas. Foi uma oportunidade para mim, me sinto muito honrado, estou lisonjeado por essa oportunidade. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que me ouve na tarde, nessa noite lá na Irlanda e à tarde aqui no Brasil. Eu quero abençoar cada um dos teus filhos, pedir a tua bênção, o teu favor e a tua misericórdia. Que o Senhor possa levantar Noés, que são firmes no propósito, que permanecem na visão, estão aliançados contigo no compromisso, que vão salvar as suas famílias no meio de tanto desastre e de um cenário de morte e destruição anunciado, porque eles estão em ti e o Senhor certamente cumprirá a tua palavra de aliança com cada um deles. Abençoa, Senhor, os pastores dessa igreja, abençoa as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Vou devolver aqui para a Adriana, que ela estará fazendo considerações finais. Eu marquei aqui no cronômetro, não sei se dá para ver, 41 minutos. Acho que a gente conseguiu aí cumprir o horário. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Eu não sei como é que sai. É vocês que chamam. Espere só um pouquinho, pastor. Nós estamos fazendo um término aqui. Amém? Quero agradecer aos pastores, né, que nossa, gente, o que é isso, né? Só Deus para abençoar mesmo, porque tem sido bênção, não só no Brasil, não foi Noé só no Brasil, não, está sendo Noé nas nações. Eu dou glória pela vida do pastor, da pastora, né? Que Deus venha cada vez mais usar vocês e que a sua voz, né, através da pessoa do Espírito Santo, pode ser elevada a muitas nações. Eu creio nisso em nome de Jesus. Também creio que você vindo para o lado de cá, a gente acaba de chegar vocês aqui, amém? Em nome de Jesus. Vai ser mais que bem-vindo, né? Nós temos uma equipe aqui muito boa, um povo abençoado, né? O pastor Marcos, a pastora Ana, que apoia a gente passado, e também os demais irmãos. E é isso aí, a gente está muito alegre. Eu estou gravando, não sei se vai ficar 100%, né? Mas Deus vai usar essa palavra aí para passar para as outras pessoas, porque foi uma palavra muito profunda, né? No sentido que cada um tem que reconhecer, né, o chamado, né, o que foi dado por Deus, né, o esposo, a esposa, os filhos, né, e trabalhar como um time. Eu acho que a palavra uma das palavras que você falou aí, pastor, que o senhor falou, que eu amei muito, foi time, né, que foi estar na arca, no mesmo barco, né, e ter o mesmo propósito, né, andar no propósito. Então, a igreja em si, no contexto geral, nós temos um propósito, que é alcançar as vidas e levar para os céus, né? Ser uma arca para esse mundo, mas também a família, nós temos o propósito, que a nossa casa seja salva, assim como o Senhor pregou, né? Que haja salvação na nossa casa, né? Às vezes a gente fala assim, estou fazendo igreja, mas está abrindo a igreja, fazendo essa igreja para só para as pessoas de fora. Não, a gente está fazendo em primeiro lugar pela nossa família, primeiro os de casa, né? Depois os de fora. Então, assim, eu dou glória a Deus, a pastora Liliane quer falar alguma coisa? Amém. Então, assim, eu dou glória a Deus pela vida dos pastores, né? Que Deus continue usando vocês aí. E maravilhoso, pastor. Tremendo. Eu só estava aqui dando glória a Deus, os irmãos estavam dando glória a Deus de lá. Não dá para o senhor escutá-lo aí, não, mas o Espírito Santo estava escutando, né? Estava vendo escrito aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, nós vamos estar fazendo o término. Quero agradecer a Andressa. A Andressa, os irmãos não sabem, ela é uma voz, né? Ela é um canal que Deus tem usado aqui na Irlanda. E foi ela que conectou vocês conosco, né? Então, a irmã Andressa, cadê ela? Está aí, irmã Andressa? Essa bênção de Deus. Estou aqui. Amém. Então, nós agradecemos a Deus pela vida da irmã Andressa também, ter conectado, né, com os pastores. E vamos fazer o término, né, para não ficar muito longo. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Vamos agradecer a Deus por a direção. Cada
coisa que aconteceu aqui, cada palavra, sabe, irmãos, porque a palavra foi liberada aos nossos corações. Agora vamos meditar, né? Estar meditando aquilo que foi dito aqui. E não deixamos sair nada, né? Que nós possamos agarrar com tudo que Deus deu para nós. Porque eu vi que no começo do culto, os nossos corações estavam um pouco pesados, a gente estava um pouco pesado. Mas aí Deus foi falando através do pastor Nonato, Deus foi usando ele, e Deus foi liberando uma unção de quebrantamento ao mesmo tempo, de avivamento, uma unção de como a gente deve estar também, né? Porque aquele momento de Noé é um momento único, assim como nós passamos um momento único em nossas vidas. Então, novamente eu agradeço, pastor. E vamos fazer esse momento de oração, agradecendo a Deus. Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, a tua casa. Agradecer a irmã Daiane, que louvou o Senhor também. Senhor, meu Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Nonato, pela vida da pastora Adriana. Estão sua família, seu lar, sua casa. Meu Deus, que nesse momento, Pai, que o Senhor venha cada vez mais usá-los como um farol, Senhor. O Senhor venha levantá-los naquela nação como farol em outras nações. Também, Senhor, eu quero agradecer, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que está aqui ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, venha abençoar os Noés, meu Deus. Venha levantar os Noés nessa geração. Está precisando de muito Noé, Senhor. E venha também levantar as esposas dos Noés, para que elas tenham visões. E para que elas também tenham, Senhor, meu Pai, uma instrução. Em nome de Jesus, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder. Pai, nós vamos liberando agora, meu Deus, a unção de capacitação, a unção meu Deus, para repreender todo levante. E o Senhor vem colocar um escudo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é a sua força, é a nossa alegria. E nós clamamos, nós estamos colocando agora, Senhor, nas Tuas mãos. É que o Senhor venha fazer grandes coisas nessa nação. É que o Senhor venha fazer grandes coisas na Europa. É que o Senhor venha jogar o espírito do anticristo em terra. É que o Senhor venha jogar por terra do espírito que Deus está levantando nessa Europa, nesse bloco. Que venha jogar por terra, em nome de Jesus, Pai. E que a Tua igreja, Senhor, venha se manifestar nessa nação. Que os pastores venham se levantar. Que os crentes venham clamar ao Senhor uma só voz. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Só um avisinho aqui. Amanhã, nós estaremos orando ali na igreja, às 11 horas, no horário do culto. Vai ser mais pequeno, vai ser um culto, mas nós temos oração. Eu peço que, como os irmãos sabem, estão limitados. Então, crianças, não dá para estar levando ainda. Amém? E a gente vai estar lá, como se diz, escondido na caverna, mas vamos estar clamando ao Senhor dentro da caverna lá. Não vamos parar, não, irmãos. Em nome de Jesus, vamos de jeito. Então, sim, eu estou lá com os irmãos. Quem quiser estar lá, fala para mim, manda mensagem, eu dou um jeito de passar para pegar. E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E olha, a gente vai estar marcando o próximo evento em breve, para a gente estar fazendo alguma coisa. E novamente, pastores, se vocês puderem estar disponíveis aí para estar nos ajudando, vai ser bênção. Então tá. Paz do Senhor, os irmãos. Fica na graça de Deus. Está terminado em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite. O Senhor a todos. Deus Pode abençoe. falar. Tchau. Com Deus. Amém, gente. Tudo bom. Com Deus. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Paz, irmãos. Fica na graça. Amém. Paz do Senhor.